Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Said in his own words, I can do nothing of myself until the Father shows me what to do. Porém, ele disse em suas próprias palavras: de mim mesmo nada posso fazer, até que o Pai me mostre o que fazer. All that believes that scripture say amen. Todos que creem nessa escritura digam amém. That's what St. John 5:19. É isto, São João 5,19. He passed by a big multitude, 2,000 or 3,000 people, and they're crippled, twisted, lame, halt, blind, withered. Ele passou através de uma grande multidão, 2 ou 3 mil pessoas lá, aleijadas, contorcidas, mancas, defeituosas, cegas, definhadas. Full of love and compassion, walked right by every one of them, healed a man with some little disease like. Cheio de amor e compaixão, passou por cada uma delas. Curou um homem com algo como uma pequena doença. Oh, I don't know. Oh, eu não sei. He might just been subject to bad colds for all I know. Talvez ele era sujeito a resfriados ruins, ou ao que suponho. He had it 38 years. Ele estava com isto há 38 anos. It wasn't going to hurt him or kill him. He was retired. Isto não ia causar-lhe dano ou matá-lo. E isto foi retardado. And he made that man whole and walked away and left that multitude laying there. E ele curou esse homem e foi embora e deixou aquela multidão deitada ali. And then when he was questioned, he said, I can do nothing of myself but what I see the Father doing. E então, quando ele foi questionado, ele disse: nada posso fazer de mim mesmo, exceto o que vejo o Pai fazer. Now, sometimes people want him to clown with that when they seen he had that power. Agora, às vezes as pessoas queriam que ele brincasse com isso, quando elas viram que ele tinha esse poder. They asked him, Elas lhe perguntavam. Herod said, do me a miracle. Let me see you do something. Herodes disse: faze um milagre para mim. Deixa-me ver-te fazer algo. And he asked him to speak for himself. E ele lhe pediu que falasse por si mesmo. He stood like dumb before shears, like a sheep dumb before the shears. Ele ficou parado como mudo diante de seus tosqueadores, como ovelha muda diante dos tosqueadores. They wrapped a rag around his head one day, a bunch of critical soldiers, and hit him on the head. Ele enrolou um trapo em volta da sua cabeça um dia, um grupo de soldados críticos, e o atingiram na cabeça. Said, now if you're a prophet, if you know all these things and so forth, tell us who hit you. E disseram: agora, se tu és profeta, se tu conheces todas estas coisas e assim por diante, dize-nos quem te bateu. Do a miracle for us. Faz um milagre para nós. When Satan first met him, Satan said, now if you'll do a miracle for me, I'll believe that you're the Son of God. Quando Satanás, a princípio, se encontrou com ele, Satanás disse: agora, se fizerdes um milagre para mim, eu crerei que tu és o Filho de Deus. Turn these stones to bread. Transforma estas pedras em pães. Let me see you do it. Deixa-me ver-te fazer isso. Jesus just quoted the scripture right back to him. Jesus apenas citou a Escritura para ele. And then
Every time Satan wanted to see him do a miracle, E então, todas as vezes, Satanás queria vê-lo fazer um milagre. the people who's possessed of Satan wants to see him do something for me. O povo que está possesso de Satanás deseja vê-lo. Faze algo para mim. Let me see you heal this one. Deixa-me ver te curar este aqui. Let me put a scratch on your hand, you heal it, and I'll believe you. Deixa-me fazer um arranhão na tua mão, e tu cures isso, e eu crerei em ti. There you are. Aí está. The same evil spirit that said, come off the cross now and we'll believe you. O mesmo espírito maligno que disse, desce da cruz agora e creremos em ti. Your hands are tacked up there. Tuas mãos estão pregadas aí. You're calling Elijah. Let's see him come deliver you now. Tu chamas por Elias. Vamos ver ele vir te libertar agora. You found so much favor in him, and God, let's see him deliver you. Se tu encontraste tanta graça diante dele, de Deus, vamos ver ele te libertar. Come off the cross and we'll believe you. Desce da cruz e creremos em ti. Do a miracle before us. Faze um milagre diante de nós. Miracles has always stumped the unbeliever. Milagres sempre confundiram o incrédulo. But just the same, our Heavenly Father is a miracle-working God. Amen. Mas ainda assim, justo da mesma forma, o nosso Pai Celestial é um Deus operador de milagre. É isto. Everywhere He's always been, whatever His ministry has been, where He's had His ministers, there's been signs, wonders, and miracles. Seja onde for que ele tenha ido, seja o que for que seu ministério tenha sido, onde ele teve seus ministros, aí tem havido sinais, maravilhas e milagres. Now, the Lord bless you. While I read a text of Scripture here for a few moments. Agora o Senhor os abençoe enquanto leio um texto da Escritura aqui por alguns momentos. And then we will go into the service and then right to the healing service. E então entraremos na parte da pregação e então diretamente à parte de cura. Now look. Agora veja. Jesus, when He was here on earth, He said, now the things that I do, shall you do also. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse, agora as coisas que faço, vós também fareis. More than this will you do, or greater, for I go to my Father. Mais do que estas fareis, ou maiores, pois vou para o meu Pai. Now yet a little while, I'm quoting Jesus. Yet a little while, and the world sees me no more. Agora ainda um pouco mais, estou citando Jesus, um pouco mais, e o mundo não me verá mais. Yet you shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. Mas vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. How many Christians in here tonight believe with all your heart that Jesus Christ has risen from the dead and lives tonight? Let's see your hand. Quantos cristãos aqui nesta noite creem de todo o coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive hoje à noite? Deixe-me ver sua mão. Well, if He is the same yesterday, today, and forever, bem, se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, won't He produce tonight in His church the same thing He did in His church when He was here on earth in flesh? não produzirá Ele esta noite na sua igreja a mesma coisa que Ele fez na sua igreja quando Ele esteve aqui na terra em carne? Amém. See? It's just Está vendo? É apenas the Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ. o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. He's here in a spiritual form just as much alive as He ever was. Ele está aqui em forma espiritual exatamente tão vivo como sempre esteve. Here living in us, performing the things that He did when He was here on earth as a confirmation of His being with us. Aqui vivendo em nós, realizando as coisas que Ele fez quando esteve aqui na terra, como confirmação dele estar conosco. I'll be with you, even in you, to the end of the world. Estarei convosco mesmo em vós até o fim do mundo. The Lord bless you. O Senhor abençoe vocês. Shall we pray?
Oremos. Heavenly Father, tonight get glory, Heavenly Father, out of our efforts that we're trying to put forth for your glory. Pai Celestial, esta noite recebe glória, Pai Celestial, dos nossos esforços que estamos tentando fazer para a Tua glória. Now, here lays the word, here on the pulpit, opened up. Agora aqui está a palavra, aqui no púlpito, aberta. But who can understand it? Mas quem pode compreendê-la? When it's written by inspiration, promised that it was hid from the eyes of the wise and prudent, and would be revealed to babes such as would learn? Pois foi escrita sob inspiração, foi prometido que foi escondida dos olhos dos sábios entendidos e revelada aos pequeninos que aprenderiam. Now, Father, we pray that you'll let us consider ourselves babes, not knowing anything, that we might learn some things through the revelation by the Holy Spirit. Agora, Pai, oramos que Tu permitas que nos consideremos pequeninos, não sabendo nada, para que possamos aprender algumas coisas através da revelação do Espírito Santo. May take the Word of God now and give it to every heart as we have need. Possa Ele tomar a palavra de Deus agora e entregá-la a cada coração conforme nossas necessidades. For we ask it in His name. Amen. Pois pedimos em nome dele. Amém. And Genesis, Em Gênesis, just a little warm up here. aqui em cima está um pouquinho quente. I guess it is out there also. Eu creio que aí também está. The custodians will give just a little air in the building so the people will feel just a little better. Se os zeladores fizessem circular o ar um pouquinho no edifício, então as pessoas se sentiriam um pouco melhor. I see some of them fanning. Vejo algumas pessoas abanando. Now, in Genesis, the 22nd chapter, I want to draw your attention to a few words here just on the close of this meeting of the gospel. Agora em Gênesis capítulo 22, quero chamar sua atenção para algumas palavras aqui, bem no encerramento deste encontro do Evangelho. I always like to say or read some of the word here because this word will never pass away. Eu sempre gosto de dizer ou ler uma porção da palavra aqui, porque esta palavra nunca passará. And it's eternal forever. E ela é eterna para sempre. And if I would say anything about a text for tonight, I wish to speak on this. God has a provided way. E se fosse para eu dizer alguma coisa quanto a um texto para esta noite, eu gostaria de falar sobre isso. Deus tem um caminho provido. He has a provided way of approach to Him. Ele tem um caminho provido de aproximação a Ele. He has a provided way of escape. Ele tem um caminho provido para escape. And He has a provided way for everything we have need of. E Ele tem um caminho provido para tudo o que necessitarmos. If we can only find that way God has provided, then we're sure to get it. If God Se tão somente pudermos encontrar esse caminho que Deus proveu, então é certeza a recebermos isso. Se Deus... If this building was provided here to take care of, keep the rain off of us. Se este edifício fosse provido aqui para cuidar de proteger-nos da chuva, As long as we get into the building, then we're out of the rain. desde que estejamos dentro do edifício, então estamos protegidos da chuva. If God has provided a way for salvation, we can find that provided way, we can have salvation. Se Deus provê um caminho para a salvação e pudermos encontrar esse caminho provido, podemos ter salvação. If God's provided a way of divine healing, then we can get in that way, we find divine healing. Se Deus provê um caminho de cura divina, então podemos encontrar, se encontrarmos nesse caminho, encontrar cura divina. If He provided peace for the unstable, then if we get in that way and find His provided way, we can have peace. Se Ele proveu paz para o instável, então, se entrarmos nesse caminho e encontrarmos seu caminho provido, podemos ter paz. Now, reading from the 7th verse of the 22nd chapter. Notice this now.
Great dramatic story here before us. Agora, lendo a partir do versículo 7 do capítulo 22. Observe isto agora. Uma grande história dramática aqui diante de nós. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, Father, and he said, Here am I, my son. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, Pai. E ele disse, Eis-me aqui, meu filho. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? E ele disse, Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? And Abraham said, My son, God will provide for himself a lamb for a burnt offering. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. May the Lord add his blessings to the reading of that word. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura dessa palavra. I might read and respond to that, the 14th verse also. Lerei também em resposta a isto o versículo 14. And Abraham called the name of the place Jehovah-Jireh. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá. As it is said, in this day in the mount of the Lord shall it be seen. Donde se diz no dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jehovah-Jireh was God's name of redemption. Jeová-Jiré era o nome de redenção de Deus. God, the word Jehovah-Jireh means God will provide himself a sacrifice. Deus, a palavra Jeová-Jiré, significa Deus proverá para si um sacrifício. God will make a way otherwise. Deus proverá um caminho também. Now God had 7 compound redemptive names. Agora, Deus tinha 7 nomes compostos de redenção. Jehovah-Jireh and Jehovah-Manasseh and Jehovah Rapha, the healer. Jeová-Jiré, Jeová-Manassés, Jeová-Rafa, o curador. And all these different compound names that he had, what he was, representing what he was to the people. E todos esses diversos nomes compostos que ele tinha, o que ele era, representando o que ele era para o povo. And this provided sacrifice tonight, Jehovah-Jireh, the Lord will provide himself a lamb. E este sacrifício provido esta noite, Jeová-Jiré, o Senhor proverá para si um cordeiro. The great dramatic story laying before us. A grande história dramática que se encontra diante de nós. As we move in now, may the Holy Spirit take these next few words and bind every heart. Enquanto seguimos agora, que o Espírito Santo tome estas próximas palavras e una cada coração. Now this is the last night of the service. Agora esta é a última noite de culto. I want each one of you to give me your undivided attention and listen close now. E quero que cada um de vocês me dê toda a sua atenção e ouça atentamente agora. We're trying to go in for the greatest victory of the meeting. Estamos tentando chegar à maior vitória da reunião. This is the last night. Esta é a última noite. Usually there's more people healed on the last night than there is in the rest of the meeting. There's great anticipation. Geralmente há mais pessoas que são curadas na última noite no que há no restante do encontro. A grande antecipação. Satan fights harder. Satanás luta mais forte. Everything goes wrong seemingly because Satan is trying to keep that people in tension and everything else. Aparentemente tudo sai errado porque Satanás está tentando manter esse povo sob tensão e tudo mais. So that he can keep them away from this great time of strain that we're now entering into. For the great, as we'd say, going in for the kill now. Para que ele possa mantê-los longe deste grande tempo de força em que estamos entrando agora para a grande, como diríamos, chegando para a matança agora. He's already beat up in the corner. Ele já recebeu sua surra no canto. He's been exposed and all of his divisiveness is exposed. And ele foi exposto e toda a sua estratégia foi exposta. men and women has accepted
Jesus Christ as their Savior. E homens e mulheres aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. People with cancer and tumors and everything else has been healed. Doctor statements proving that it's the truth. As pessoas com câncer e tumores e tudo mais foram curadas. Atestados médicos provam que é verdade. Now here sits a group of people here tonight waiting under great anticipation. Agora aqui está um grupo de pessoas esta noite sentadas esperando com grande expectativa. And Satan, if he can interrupt your mind, that's all he has to do. E Satanás, se ele puder interromper sua mente, é só isso que ele tem que fazer. But let's go in now for the great kill just now, to drive Satan and all his powers plumb out of the building. Mas vamos nos aproximar agora para fazermos uma grande matança neste momento, para afastarmos a Satanás e todos os seus poderes para fora do edifício. That God can have the right of way and heal every sick person for the glory of God. Para que Deus possa ter a preferência e curar toda pessoa enferma para a glória de Deus. Now, Abraham, the patriarch, come down out of Shinar, away from the Tower of Babel. Agora, Abraão, o patriarca, veio do Sinar para longe da Torre de Babel. He and his father journeyed down into the plains. E ele e seu pai viajaram para as planícies. And there Abraham, at the age of about 75 years old, God called Abraham by election and sent him out of his own country. E ali Abraão, com cerca de 75 anos de idade, Deus chamou Abraão por eleição e o mandou para fora da sua própria terra, telling him that he was going to have a child by his wife Sarah, who was 65 years old at the time. Dizendo-lhe que ele teria um filho através de sua esposa Sara, a qual tinha 65 anos de idade naquela época. God promised. Deus prometeu. I want you to see how God's promises are so real to those who will accept it. Eu quero que você veja como as promessas de Deus são tão reais àqueles que a aceitarem. And he told him what he was going to do. E ele lhe disse o que ele faria. And he moved out, not knowing where he was going, but sojourned in a strange land. E ele saiu não sabendo para onde estava indo, mas peregrinou em uma terra estranha. God, when he calls people, he calls for total separation from all the things of the world. Deus, quando ele chama o povo, ele chama para uma separação total de todas as coisas do mundo. Annihilation from the worldly things. Aniquilação das coisas mundanas. Separate yourself and God will bless you. Separe-se e Deus o abençoará. Come out from among them, be not partakers of their sins. Sai do meio deles, não sejais participantes de seus pecados. Yoke yourself not up among unbelievers. Não vos prendais em jugo com os incrédulos, but yoke yourself with believers, fellow citizens of the kingdom. Porém, prendei-vos em jugo com crentes, com cidadãos do reino. And Abraham had to take his wife and leave the country. E Abraão teve que tomar a sua esposa e sair do país. But he believed God by faith. Mas ele cria em Deus pela fé. You couldn't reason it out. There's no way of finding how he could ever do it. Você não poderia argumentar isso. Não tem jeito de descobrir como ele podia fazer isso. How this woman lived with her since she was a young girl. Como esta mulher habitava com ela, que era jovem. Both of them young, healthy people, all these days. Ambos jovens, pessoas saudáveis todos esses dias. Till she was then 40, 50, 60, probably 25 years past menopause. Até ela ter então 40, 50, 60, provavelmente 25 anos após a pausa. And God said, you're going to have a baby by this woman. E Deus disse, você terá um filho através desta mulher. And
Abraham believed God. Against all reason, against all scientific research, even to this day. E Abraão creu em Deus, contra todo argumento, contra toda pesquisa científica até hoje. How could a woman 65 years old have a baby? Como poderia uma mulher com 65 anos de idade ter um filho? But God said she's going to do it, so Abraham believed it. Porém, Deus disse que ela teria, então Abraão creu. So he went out not knowing where he was going. Então ele saiu, não sabendo para onde ia. And finally, after Sarah got to be almost 100 years old, Abraham still believing. E finalmente, após Sara ter alcançado quase 100 anos de idade, Abraão continuou crendo. I want you to see it. Quero que você veja isto. Still believing that God was going to keep His promise. He had everything ready for the baby. Continuou crendo que Deus iria guardar a sua promessa. Ele tinha tudo pronto para o bebê. And finally the youngster arrived. E finalmente o pequenino chegou. God always does it that way. Deus sempre faz dessa forma. He brought the baby just in due season. Ele trouxe o bebê exatamente no tempo certo. See, longer it went, Abraham figured, well, I didn't get it today. Bem, muito tempo passou, pensou Abraão. Bem, eu não recebi hoje. I didn't get it this month. I didn't get it last month. Eu não recebi este mês. Eu não recebi no mês passado. But no matter how long it is, the longer it is, the older I'm getting, the more of a miracle it'll be. Mas não importa o tempo que leve, quanto mais demorar, quanto mais eu ficar velho, maior ainda será o milagre. Give God praise for it. Dava a Deus louvor por isso. Instead of being weak like we'd be, E em vez de estar fraco como nós estaríamos, prayed for tonight, get healed. receber oração hoje à noite e ficar curado, Said you got worse tomorrow, you say, oh, well, there's nothing to it. dizer amanhã que piorou, você diz, bem, eu não deu em nada. That's the reason you can't keep God's word. Essa é a razão, você não consegue guardar a palavra de Deus. Thy word have I hid in my heart, O Lord. David. Escondi tua palavra no meu coração, ó Senhor. Davi, Hide God's word away in your heart, and then God will keep that word. esconda a palavra de Deus no coração, então Deus cumprirá essa palavra. God has to keep His word. Deus tem que cumprir a sua palavra. God doesn't have to heal to prove His power, Deus não tem que curar para provar o seu poder, but He has to heal to keep His word. mas Ele tem que curar para cumprir a sua palavra. That's right. Isso mesmo. God don't have to prove nothing. He's God. Deus não tem que provar nada. Ele é Deus. But what He speaks, He's obligated to His word. Mas quando Ele fala, Ele tem a obrigação de cumprir a sua palavra. So are you and I, obligated to our word. Do mesmo modo, temos você e eu a obrigação de cumprir a nossa palavra. And God's obligated to His word. E Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. So if divine healing's in the word, that settles it. Então, se a cura divina está na palavra, está acabado. If He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed, that was a sacrifice, that settles it. Se Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados, aquele foi o sacrifício, está acabado. As far as I'm concerned, that's all. Que eu saiba, é só isso. God did it there, promised He'd do it, that settles it. Se Deus fez isso lá, prometeu que Ele faria isso, está acabado.